Aleluia. Aleluia. Somos gratos a Ti, Senhor. Somos gratos, Senhor, pela inspiração do Senhor nas nossas vidas. Oh, Pai, nós Te agradecemos, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é real. O Senhor não é um conto de fadas, o Senhor não é uma historinha, o Senhor é real. E nós podemos, Senhor, desfrutar da Tua presença. Nós podemos ser completos em Ti, Senhor. E nós somos gratos a Ti, Senhor, porque nós sabemos, Senhor, que nas nossas fraquezas nós somos aperfeiçoados em Ti. Oh, Pai, obrigado, Senhor, pela Tua graça em nossas vidas. Oh, obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia. Boa noite, graça e paz, irmãos. Aleluia. Que noite especial, que noite maravilhosa que Deus preparou para nós, amém? Pode se sentar, amém? Aleluia. Bom, para quem ainda não me conhece, talvez não tenha visto, porque eu tenha faltado a alguns cultos por causa que a Esther nasceu, minha filha. Eu me chamo Guilherme, eu sou o líder de jovens aqui junto com a minha esposa, a Laís. Ela não pôde estar ainda presente, porque a gente ainda está aguardando uns dias até que a Esther possa crescer um pouquinho mais e a gente possa trazer ela aqui, amém? Glória a Deus. Tem algumas carinhas novas aqui, eu sei que eu já vi no culto, mas no Frid acho que talvez seja a primeira vez que eu tenha visto, amém? Não quer dizer que vocês não tenham vindo antes, mas pronto, é a primeira vez que eu tenho participado, depois do nascimento dela, amém? Glória a Deus. O tema do nosso grupo de jovens esse mês é o tema Siga. Sabe, nós tivemos essa inspiração, obviamente, através de oração, e nós identificamos que existia algo de Deus para as nossas vidas que Ele queria compartilhar conosco nesse tema. Amém? E eu queria, juntamente com esse tema, trazer Siga, reconhecendo o seu propósito. Amém? Hoje é uma noite no qual nós aprenderemos aquilo que Deus tem para as nossas vidas e vamos buscar ferramentas para que nós possamos realmente reconhecer qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. Amém? E para isso, eu convidaria você a abrir sua Bíblia junto comigo em Atos, no capítulo 21. Atos, no capítulo 21, no verso 10. Amém? Todos acharam? Ok. Marquem esse texto, Atos 21:10, e abra, por favor, agora em 1 Coríntios, no capítulo 14, verso 10. É um pouquinho para frente. Especificamente, acho que 2 livros. Amém? Em 1 Coríntios... Em 1 Coríntios, no capítulo 14, 10, diz assim: sem dúvida, há diversas vozes no mundo, todavia, nenhuma delas é sem sentido. Amém? Paulo aqui, quando escreveu esse texto, ele estava querendo dizer para nós que existe o seguinte: existem várias vozes no mundo, existem várias comunicações que vão chegar até nós, mas nós precisamos entender que todas essas vozes têm um sentido, têm algo, ok? Tanto para o bem quanto para o mal. Mas nós precisamos identificar a voz de Deus. Se nós queremos realmente saber qual é o nosso propósito, ou reconhecer qual é o propósito de Deus para as nossas vidas, ou seja, o que é propósito? Propósito é aquilo que você foi chamado para fazer. É aquilo que quando você está fazendo, você sabe porque sabe lá dentro de você que você nasceu para aquilo. Você pode tentar fazer todas as outras coisas. Você pode talvez imagina que o seu propósito seja ser um médico, e você decide falando o seguinte: não, os meus pais eram todos engenheiros, e eu vou ser engenheiro para continuar a profissão dos meus pais. E você pode ser um excelente engenheiro, porque você estudou muito, você se dedicou muito, mas você sempre vai fazer aquilo com esforço. Você sempre vai fazer aquilo de uma forma arrastada, de uma forma penosa. Mas quando você faz aquilo que você nasceu para fazer, sabe, você pode não ser remunerado, ou você pode ser mal remunerado, ou você pode não ter, como posso dizer, pode não ter títulos, pode não ter, sabe, formação, enfim, aquilo vai fluir de você de uma forma sobrenatural, de uma forma simples, de uma forma fácil. Sabe, muitas vezes nós olhamos para muitas pessoas no mundo e nós sabemos que a pessoa, a gente olha e fala assim: nossa, a pessoa realmente nasceu para fazer isso, porque ela é uma boa pessoa, ela sabe fazer isso. Até mesmo agora, no nascimento da minha filha, eu tive a oportunidade de levar ela algumas vezes ali na maternidade, depois do nascimento, para que fosse acompanhando. Como ela nasceu um pouco prematura, acho que ela estava apressada para vir mais cedo, e a gente precisou fazer esse acompanhamento aí pelo menos por
2 ou quase 3 semanas. E eu tive o contato com algumas enfermeiras lá, que você percebe que a vida dela é para aquilo, que elas foram chamadas para ser aquilo. Você percebe o carinho, o cuidado, o zelo, sabe, muitas vezes coisas que elas fizeram, eu talvez como pai não teria feito, mas elas fizeram de uma forma super natural, de uma forma simples, com sorriso, com dedicação, sabe, e você percebe que a pessoa foi chamada para aquilo, diferentemente de mim, que poderia ter me formado em enfermagem, estaria ali, e talvez estaria fazendo com esforço, ou talvez colocando muito empenho para que eu conseguisse desenvolver aquilo. Mas quando nós estamos falando sobre o nosso propósito, existe um propósito natural, existe algo que Deus projetou para você fazer aqui na Terra, a nível natural, a nível de conhecimento, a nível de crescimento pessoal, mas existe algo espiritual de Deus na sua vida. Nada do que nós fazemos aqui é algo natural, nada do que nós fazemos aqui é simplesmente corriqueiro, mas até na minha profissão, até naquilo que você faz no seu dia a dia, existe algo de Deus que Ele pode proporcionar através da sua vida e alcançar pessoas, amém? E assim como o texto diz lá em 1 Coríntios no capítulo 14, verso 10, que existem muitas vozes, mas nenhuma delas é sem sentido. Nós precisamos identificar essas vozes, e nós precisamos estar cada vez mais alinhados, sabe, com aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Mas para que nós possamos estar alinhados com aquilo que Deus tem para as nossas vidas, nós precisamos identificar a voz de Deus, amém? Então, se você abriu agora lá em Atos no capítulo 21, no verso 10, diz assim: eu vou ler na versão NVI, talvez possa estar um pouco diferente, mas a mensagem é a mesma, amém? 21:10. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: Assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: Por que vocês estão chorando? E partindo o meu coração. Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Como não pudemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos: Seja feita a vontade do Senhor. Depois disso, preparamos-nos e subimos para Jerusalém. Sabe, irmãos, esse texto aqui está falando sobre a vida de Paulo. E eu percebo que, imagina, Paulo estava sendo levado para um local onde provavelmente ele seria preso, um local onde talvez ele fosse torturado, onde ele sofreria no seu corpo natural penas de algo que ele não merecesse. Mas ele sabia qual era o seu propósito, ele sabia aquilo que Deus tinha para a vida dele, qual era o seu chamado, qual era o seu propósito de vida. E nesse sentido, Paulo, antes mesmo do profeta falar com ele, Deus já tinha revelado para ele o que iria se passar. Porque quando o profeta revelou que ele sofreria aqueles danos em Jerusalém, ele falou que ele iria mesmo assim, porque ele estava preparado para aquilo. Deus já havia o preparado para que aquilo acontecesse. Sabe? E muitas vezes na nossa vida nós precisamos ter os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais abertos, para que nós possamos realmente identificar aquilo que Deus tem para as nossas vidas, identificar qual é o nosso propósito. Sabe, muitas vezes cumprir o nosso propósito vai fazer com que algo aconteça conosco, mas isso não é maldição, ou não é porque você não está cumprindo o seu propósito, e é pelo contrário, é porque você está cumprindo o seu propósito. Mas para isso nós precisamos ter certeza daquilo que estamos fazendo, daquela voz que estamos seguindo. Caso contrário, você estará sendo levado para algo ou para um lugar de engano. Talvez você, em um determinado momento, possa parecer que aquilo seja bom, frutífero. Talvez você está numa posição hoje e você talvez recebe uma proposta de ir para um outro lugar, mas você não identificou que aquilo é de Deus, você não sentiu que aquilo era de Deus, e você vai pelos seus olhos naturais e fala assim: não, essa oportunidade vai ser melhor, eu vou mudar, porque isso realmente é bom. E você muda, e naquele momento, no começo, parece mil maravilhas, parece que você fez a escolha certa, mas lá na frente você percebe que aquilo correu mal, ou que aquilo não era realmente algo de Deus para a sua vida. E o contrário às vezes o inverso também às vezes é verdade. Às vezes você recebe uma proposta para ir para um lugar ganhando menos, mas você sabe que é uma direção de Deus para você, e você vai para aquele local e em questão de segundos, ou de dias, ou de semanas, a sua situação é completamente mudada, assim como José teve a sua situação mudada. Sabe, irmãos, José, acredito que todos conhecem a história de José.
José, ele foi preso pelos seus próprios irmãos, vendido pelos seus próprios irmãos como escravo. E ele chegou no Egito, e ele conseguiu uma posição de destaque, sabe? E quando a esposa, basicamente do seu chefe, do seu superior, o tentou para que ele se deitasse com ela, ele poderia ter pensado: que status que eu estou? Que posição que eu já estou? Vou abrir mão de tudo isso? Não posso correr esse risco? Eu posso voltar a ser escravo? Ou sabe-se Deus o que vai acontecer comigo? Mas não, ele sabia que aquilo não era algo certo, não era algo de Deus. Ele identificou que a voz de Deus falava para ele não fazer aquilo. E o que ele fez? Ele realmente não se deitou com a esposa de Potifar. E o que aconteceu com ele? Houve um dano, porque ela o acusou de algo que ele não tinha feito, e ele foi preso. Sabe, ele passou algum tempo preso, mas existia algo dentro dele, uma certeza do seu propósito, de que ele não ficaria naquela situação. E no momento certo, no momento em que Deus quis, o tirou de lá. E o colocou agora não simplesmente mais como um servo de alguém muito alto, mas ele colocou agora como governante do Egito. Ele tem uma posição agora acima do próprio Potifar, porque Deus o honrou. Sabe, muitas vezes nós precisamos ter isso no nosso coração, nós precisamos saber identificar essas vozes, para que nós possamos correr a nossa carreira, para que nós possamos realmente cumprir o nosso propósito, cumprir aquilo que nós somos chamados para fazer. Amém? Se você avançar um pouquinho mais em Atos, no capítulo 27, ele vai contar sobre a viagem de Paulo para Roma. E ele sai de Jerusalém, eu estava olhando hoje no mapa, e conforme você vai, depois você pode ler esse texto todo na sua casa, tanto Atos 27 como Atos 28, e você vai perceber que era um caminho que ele tinha que perseguir, era um caminho longo para se fazer de barco na época. Hoje já é um caminho longo. E eles se perderam porque eles não tiveram, os navegantes, os comandantes do barco não ouviram Paulo, que Paulo percebeu no seu espírito de que aquela viagem não ia correr bem. Lá em Atos, no capítulo 27, no verso 10, diz assim, no 9: tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu: senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarreterá grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando, com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta que dava para o sudoeste e noroeste. Sabe, Paulo percebeu no seu espírito, ele identificou a voz de Deus falando para ele que algo não estava certo, que eles não deveriam continuar aquela jornada. E ele alertou o centurião, que era a autoridade do barco. E mesmo assim, aquele centurião não deu ouvido a Paulo, e foi. Sabe, e quando você continua lendo o texto aqui de Paulo, você vai perceber que eles sofreram danos. Eles ficaram mais de 13 dias à deriva, sem se alimentar direito, preocupados, sabe, desesperados praticamente, porque a qualquer momento eles poderiam morrer. Eles não sabiam mais aonde eles estavam, se estavam perto da terra, se não estavam, se tinham alimento, se não tinham. E eles ficaram mais de 10 dias sem ver a luz do sol, sem ver o sol e sem ver as estrelas, porque estava nublado, estava chovendo, eles não tinham acesso a essa informação, sabe? E lá no verso 23, no 22, você vai perceber Paulo agora tendo uma visão e novamente uma direção de Deus para a sua vida, dizendo: mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante de César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Sabe, aqui tem dois pontos que eu acho extremamente importantes que Paulo fala nesse texto. Que ele fala: creio em Deus que acontecerá do modo que está dizendo. Ou seja, ele sabia que aquela visão, que aquela voz era a voz de Deus. E ele sabia como todas as vezes de algo que aconteceu na sua vida, aquilo também aconteceria. Sabe? E o verso 26 muitas vezes passa despercebido, mas fala assim: devemos ser arrastados para alguma ilha. Ou seja, ele teve uma direção de que eles iriam para uma ilha.
Deus mostrou para ele que ele iria para uma ilha. Porque em nenhum momento ele fala, acredito que iremos parar em terra, ou iremos parar num continente. Eles nem sabiam onde eles estavam. Como ele sabia que existiria alguma ilha naquela região? Não existia essa direção, mas ele foi inspirado por Deus a isso, sabe? E ele foi inspirado que existiria uma ilha. Por quê? Se você ler o verso 28, o capítulo 28, você vai ver Paulo na ilha de Malta. Existia um propósito que Paulo fosse para a ilha de Malta, sabe? E ali você vai ver que logo que ele desembarca, ele é atacado por uma serpente. As pessoas acham que ele é um assassino porque ele acabou de sobreviver a um naufrágio, e ele é picado por uma serpente. Todo mundo espera que ele vai morrer a qualquer momento, ou que o braço dele vai ficar inchado, ou acontecer qualquer coisa, e nada acontece. E as pessoas começam então a perceber que talvez ele não seja um assassino, mas ele seja um Deus. As pessoas começam a ter essa visão, né, dele, sabe? E logo depois você começa a perceber que essas pessoas, só para vocês terem uma noção, foram em torno de 270 pessoas que estavam nesse barco. 270 pessoas poderiam ter morrido por conta de uma pessoa que não ouviu a voz de Deus, uma pessoa que tomou uma decisão errada, mas por causa que Paulo estava lá, porque uma pessoa que tinha noção do seu propósito, uma pessoa que sabia o que tinha que fazer e identificava a voz de Deus, estava ali. Essas pessoas foram guardadas, sabe? E eles tiveram graça e favor diante de Deus e dos homens na ilha de Malta. Eles eram para ser mortos, eles eram presos, e eles tiveram favor, eles tiveram alimentação, eles tiveram hospedaria. Não só isso, eles foram até a casa do regente da ilha, como se fosse o governador daquela região, e lá Paulo curou uma pessoa que estava lá com febre, que estava com disenteria, diarreia. Paulo curou, e quando as pessoas na ilha ouviram isso, todos os que estavam doentes foram até Paulo, e a Bíblia fala que todos ficaram curados. Sabe, irmãos, muitas vezes as situações podem aparecer para nós como sendo algo ruim. Pode parecer que talvez que você tenha perdido uma oportunidade, mas eu digo a você, se você continuar firme naquilo que Deus falou para você, cumprindo o seu propósito aqui na terra, você não só irá ter graça e favor diante de Deus, dos homens, mas você irá cumprir e fazer além, e por causa da sua vida, outros serão guardados e protegidos. Aleluia, eu me empolgo com essa palavra, irmãos, porque isso aqui é verdade, sabe? Quando eu vejo esse texto, eu começo a me imaginar naquela época, eu começo a imaginar qual seria a minha reação naquele momento. Será que eu seria tão maduro quanto Paulo? Ou será que eu seria um dos outros que estariam talvez blasfemando ou dizendo qualquer outra coisa? Mas para isso nós precisamos ser convictos daquilo que nós fomos chamados para fazer, sabe? E o propósito de Deus para as nossas vidas é que nós tenhamos todos o mesmo entendimento, sabe? Talvez você não tenha sido chamado para um dos 5 dons ministeriais: apóstolo, profeta, evangelista, mestre, pastor. Talvez esse não seja o seu chamado ministerial. Talvez o seu ministério seja o ministério de socorros. Mas todos nós somos chamados para um ministério, que é o ministério da reconciliação, sabe? Lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, você abre lá comigo, por favor. 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 17, diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. O que é o ministério da reconciliação? 19, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo Jesus, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Aleluia. Sabe, irmãos, nós somos chamados para o ministério da reconciliação. A nossa vida, independente daquilo que nós fazemos, é para anunciar o Evangelho, é para anunciar aquilo que Deus fez, que enviou o seu Filho, para que nós, quando não valíamos nada, sermos reconectados a Ele. Sabe, nós estávamos numa condição perdida, nós merecíamos ir para o inferno, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, mandou o seu Filho, para que nós pudéssemos ser reconciliados com Ele.
E esse é o nosso chamado, esse é o nosso propósito. Se você ainda não tem clareza sobre o seu chamado, sobre aquilo que Deus tem para fazer, eu te digo que você foi chamado para o ministério da reconciliação. Essa é a sua primeira missão. Aonde você for, o que você fizer, tem que ser para que você anuncie o Evangelho, para que as pessoas através de você vejam como se fosse o próprio Deus falando para elas: reconciliem-se com Deus, aceitem a Jesus, este é o caminho. Sabe, é isso que nós somos chamados para fazer. Sabe, muitas vezes nós tentamos perceber se nós temos um chamado dos 5 dons ministeriais. Isso é lícito, né? Paulo mesmo ele escreve falando que aquele que almeja o episcopado, boa obra almeja. Sabe, é interessante isso, é algo maravilhoso que você possa fazer isso, mas talvez você não foi chamado para isso. Talvez você foi chamado para ser um excelente engenheiro, um excelente médico, um excelente atleta. Sabe, eu não sei aquilo que Deus chamou para você fazer, mas eu sei que se você fizer aquilo que você foi chamado para fazer, pessoas serão alcançadas, vidas serão tocadas e vidas serão poupadas pela sua decisão de seguir a Deus. Mas para isso você precisa estar convicto de quem te chamou, você precisa estar convicto da voz que você ouve, de quem você está dando ouvidos. Sabe, irmãos, muitas vezes nós estamos nos apegando a pessoas, a conselhos de pessoas que nós sequer deveríamos ouvir. Talvez você tenha tido amigos, ou talvez você tenha amigos que dizem algo para você que talvez no natural faça um afago, falando: não, coitado de você mesmo, que situação cruel, que situação difícil, olha, se eu fosse você eu mudava de emprego mesmo, se eu fosse você eu saía da igreja mesmo, se eu fosse você eu acabava o relacionamento mesmo, sabe? Mas existe uma verdade, existe uma voz, que é uma voz que fala conosco a todo momento, sabe? Muitas vezes nós somos os responsáveis de não ouvir. É como aqui o Mateus, que está tocando. Mateus, zero o volume, continua tocando. Eu sei que vai interromper a gravação, mas toca que tá. Não está saindo. Você abaixou o volume, aumenta o volume. Percebe? Ele está tocando, ele está fazendo som a todo momento, mas muitas vezes sou eu e você que abaixamos o volume. Deus está falando conosco a todo momento. Deus está falando conosco a todo momento sobre aquilo que Ele quer para as nossas vidas, sobre aquilo que Ele tem para as nossas vidas, direções específicas para nós, mas muitas vezes sou eu e você que estamos lá abaixando o volume e deixando de ouvir. Sabe, hoje eu creio que será uma noite, sabe, de realinhamento, que isso não irá mais acontecer na sua vida, mas que você sairá daqui chacoalhado para que você cumpra o seu propósito, para que você corra a carreira que Deus te projetou para fazer, sabe, e que você possa identificar a voz do Espírito Santo, que você possa identificar a voz de Deus, e que você comece a seguir esses comandos, e que você comece a avançar naquilo que você foi chamado para fazer. Amém? Glória a Deus. Abra por favor agora comigo em 2 Coríntios ainda, no capítulo 11 e no verso 16. Esse capítulo aqui é bem interessante, tanto 11 quanto 12, é bem interessante porque é uma das idas de Paulo à igreja de Corinto. E lá ele começou a perceber que as pessoas, ele tinha um amor por essa igreja tão grande, porque na época os gregos, os filósofos que faziam grandes discursos ou eloquentes, eles cobravam por isso, né? Eles cobravam pelo espetáculo ou pela dita aula de filosofia que eles davam. Mas Paulo, todas as vezes que esteve com a igreja de Corinto, ele nunca cobrou nada, mesmo lhe sendo lícito. O que eu quero dizer, ele nunca sequer pediu ofertas, sequer fez nada disso lá. Não porque isso não era lícito, era, mas ele tinha um amor tão grande por eles, que ele não queria que ele fosse confundido com essas pessoas que estavam só interessadas no dinheiro. Ele queria simplesmente demonstrar que existia algo de Deus para aquelas pessoas. Ele queria que aquela igreja fosse encontrada perfeita, sem máculas, sabe? Só que Paulo começa a perceber que eles estão indo por um caminho completamente diferente daquilo que Paulo tinha os ensinado, que Paulo tinha os instruídos.
sabe? E no verso 11 aqui ele começa a falar sobre todas as vezes que ele pediu para Tito, que era um pastor, ir lá, para que ele pudesse acompanhar as pessoas. E ele fala, em nenhum momento nós pedimos dinheiro, como essas pessoas que hoje estão pedindo, vocês estão dando, e vocês estão dando mais crédito a essas pessoas do que a nós. E lá no verso 16 ele vai falando assim: faço questão de repetir, ninguém me considera insensato, mas se vocês assim me consideram, recebam-me como receberiam um insensato, a fim de que eu me orgulhe um pouco. Ao ostentar este orgulho, não estou falando segundo o Senhor, mas como insensato. Visto que muitos estão se vangloriando de modo bem humano, eu também me orgulharei. Ou seja, ele está querendo fazer uma comparação de mostrar como o fato de você se orgulhar é um absurdo para o evangelho, né? Nós vemos Jesus como uma pessoa humilde, não humilde no sentido de ser pobre, mas humilde em atitude, uma pessoa que não usurpou ser igual a Deus, né? Filipenses 2,7 fala que ele não usurpou ser igual a Deus, mas ele abriu mão de toda a sua glória, de como ser Deus, para vir como um homem, sabe? E Paulo aqui está tendo uma atitude, de certa forma, de se vangloriar, para dizer para essas pessoas como isso era ruim, né? Mas ele vai começar a falar qual é a sua glória. Muitas vezes as pessoas vão dizer: qual é a sua glória? Minha glória é porque eu tenho um título acadêmico. Minha glória é porque eu tenho um mestrado, é porque eu tenho um doutorado. Minha glória é porque eu faço isso, deixo de fazer aquilo, é porque eu tenho um carro do ano, porque eu não tenho, porque eu tenho uma casa, eu não tenho, sabe? Às vezes isso pode ser uma glória, mas Paulo aqui no texto ele não vai se gloriar disso. E continuando, ele diz assim: ao ostentar este orgulho, não estou falando segundo o Senhor, mas como insensato, visto que muitos estão se vangloriando de modo bem humano. Eu também me orgulharei. Vocês, por serem tão sábios, suportam de boa vontade os insensatos. De fato, vocês suportam até quem os escraviza, ou os explora, ou quem se exalta ou lhes fere a face. Para minha vergonha, admito que fomos fracos demais para isso. Naquilo em que todos os outros se atrevem a gloriar-se, falo como insensato. Eu também me atrevo. São eles hebreus? Eu também sou. São israelitas? Eu também sou. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. E aqui ele vai começar a contar agora como que foi a vida de Paulo. Amém? Ou seja, todas as igrejas que ele conquistou, quantas almas para Jesus ele alcançou, quantos milagres ele fez. Não. Ele diz assim: 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior a saber da minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza que eu não me queime por dentro? Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Em Damasco, o governador, nomeado pelo rei Aretas, mandou que vigiasse a cidade para me prender, mas de uma janela na muralha fui baixado numa cesta e escapei das mãos dele. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso? Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. E aqui ele vai começar a falar agora sobre as revelações que ele teve e começa a demonstrar isso. Sabe? E nós vemos aqui que a vida de Paulo não foi fácil. Muitas vezes nós ministramos muito e falamos muito sobre os dons que Paulo fez, sobre as maravilhas que Paulo fez. Mas existiu um preço a ser pago. Existiu um custo altíssimo que foi pago. Sabe, mas assim, você nunca vai ver Paulo triste. Você nunca vai ver Paulo dizendo isso aqui como se fosse algo dolorido. Mas você vê lá no livro de Atos, que a gente leu o primeiro texto, que ele falou o seguinte, que ele estava indo feliz para Roma. Porque se ele fosse morrer, ele estava feliz. Mas por quê? Porque ele sabia quem ele era. Ele sabia qual era o seu propósito. Ele sabia o que ele foi chamado para fazer. Mas mais do que isso, ele sabia o que lhe esperava.
Aleluia. Sabe, irmãos, nós precisamos tirar um pouco esse conceito natural. Nós precisamos, sabe, levar os nossos olhos para que a gente possa ter uma visão mais ampla daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Sabe, nós precisamos realmente sair do natural, sair do cotidiano, do dia a dia. E nós precisamos começar a desfrutar de uma vida agora, no sobrenatural de Deus. Sabe, as nossas recompensas não vão ser aqui na terra. Não estou dizendo que nós iremos passar por privações, porque não é esse o desejo de Deus, amém? Nós já manifestamos o reino de Deus aqui, nós já vivemos as coisas do mundo vindouro agora, mas sabe, nós precisamos ter a consciência de que o que nós fazemos aqui não é para agora, não é para que eu seja glorificado aqui, mas é que eu receba o meu galardão, para que quando eu encontre a Jesus, eu possa, sabe, tirar a minha coroa de tudo aquilo que eu fiz de prêmios e que eu ganhei, e possa entregar aos pés dele como uma forma, sabe, de gratidão por aquilo que ele fez por nós. Sabe, é esse que tem que ser o nosso foco. Sabe, o nosso propósito de vida é que nós vivamos uma vida íntegra, que nós, sabe, através das nossas atitudes, através de tudo aquilo que nós fazemos, nós possamos realmente demonstrar Deus em nós, demonstrar aquilo que Deus tem para a vida das pessoas através de nós, mas que nós possamos realmente, sabe, viver uma vida em integridade, em comunhão, sabe, e tendo certeza de que aquele que nos chamou, ele é fiel para cumprir aquilo que tem para as nossas vidas. Mas mais do que isso, é que a nossa recompensa não será aqui, sabe, e se nós tivermos que um dia morrer pelo Evangelho, se nós formos um dos mártires que morrerão pelo Evangelho, que nós façamos isso com orgulho, sabe, porque eu gosto muito de um filme, que é o Gladiador, sabe, acredito que é um filme que todo mundo já tenha visto, e tem uma frase que ele fala, e que para mim isso me marcou muito, que ele fala que aquilo que nós fazemos aqui hoje, ecoará pela eternidade, sabe, isso é uma verdade. Tudo aquilo que nós fazemos hoje, ela ecoará na eternidade. Tudo aquilo que nós anunciamos hoje do Evangelho, tudo aquilo que nós, sabe, manifestamos na vida das pessoas, sermos um canal de bênção para que uma pessoa seja curada, para que uma pessoa seja liberta, para que a pessoa possa realmente ver Deus através das nossas vidas, isso ecoará pela eternidade. Isso não é algo que será apagado, isso não é algo que será esquecido, sabe? Muitas vezes nós estamos com a consciência de que nós precisamos, sabe, viver a nossa vida de uma maneira corrida, que nós precisamos aproveitar tudo, porque a nossa vida é curta, porque nós estamos aqui de passagem, porque o máximo que nós vamos ver é 80 anos, 60, 70 ou 100 anos, para quem tem desejo de viver 100 anos, mas o nosso desejo não tem que ser esse. Nós somos eternos, a nossa vida não se resume a 80 anos, a nossa vida não se resume a 50 anos, a 30 anos, ou o que seja, sabe, a morte para nós é simplesmente uma passagem. Você fecha o olho e abre e você está lá. É simplesmente isso. A sua vida vai continuar. Mas quando isso ocorre, você pode ter certeza de algo. Você não sofrerá mais. Você não terá risco de perder a sua salvação. Você, sabe, estará com Deus. Você verá Jesus face a face. E você começará a desfrutar de uma vida plena, abundante. Uma das coisas que eu estava pensando esse ano, depois que meu pai faleceu agora em junho, e na minha cabeça natural, eu acredito que ele faleceu muito cedo, com 54 anos, mas uma frase que eu ouvi depois de um grande homem de Deus, que também partiu para o Senhor esse ano, que a esposa dele disse no velório, foi assim, que ela sabia que se ele visse Jesus, ele não ia querer voltar, e eu acredito que isso é verdadeiro. Talvez se eu visse Jesus, eu não queria voltar, porque quando nós estamos na presença dele, nós somos completos de tudo. Nós não lembramos da nossa família, nós não lembramos dos nossos filhos. Não quer dizer que nós não o amamos, mas nós somos tão completos, nós somos tão cheios, sabe? O nosso coração, ele se enche de uma forma que ele sabe que ele foi feito para aquilo. É no momento em que você tem a plena convicção de que você nasceu para aquilo, sabe? E eu estava dizendo para minha esposa até, que no conceito de eternidade, muitas vezes nós podemos imaginar que daqui 20 anos, ou 10 anos, ou 5 anos, ocorra o arrebatamento. Eu acredito e creio realmente que nós somos a geração do arrebatamento. Eu creio que você é arrebatado, eu não vou desfrutar da morte. A Bíblia fala que alguns não desfrutariam da morte, e esse alguns está o meu nome lá. Sabe, se você não crê, é uma opção sua. Se você quiser morrer, amém, é sua opção. Mas eu sei que nós somos a geração do arrebatamento, e nós não desfrutaremos da morte. E eu falei para minha esposa que meu pai, provavelmente ele deve ter falecido. E para nós aqui, nós poderíamos ter passado, sei lá, 10 anos, 20 anos, e nós vamos nos encontrar na glória.
E para ele pode ter simplesmente ter sido o sentimento de assim, aqui é o paraíso. Ele fez isso aqui, a hora que ele olhou para o lado, nós estamos lá. Porque para nós estamos num cronograma, num tempo onde são 10 anos, 20 anos. Ele está numa eternidade. Esses 10, 20 anos para ele pode ter sido um piscar de olhos, pode ter sido simplesmente olhado para o lado. Ele talvez nem tenha percebido que ele chegou primeiro, sabe? E isso é uma verdade para nós. Muitas vezes nós estamos presos tanto no conceito natural de que nós precisamos viver a vida loucamente, viver a vida adoidado. Eu preciso consumir todas as bebidas possíveis, eu preciso consumir todas as drogas possíveis, eu preciso deitar com todas as mulheres possíveis, porque eu só vivo uma vez. Esse é o pior engano que Satanás pode tentar colocar na sua mente. É uma voz no qual Satanás vai tentar colocar no seu ouvido, e você dá ouvido se você quer. Mas eu te digo, você é eterno. Você não se resume a essa vida. Isso aqui é apenas o começo. É simplesmente uma pequena parte de tudo aquilo que nós iremos viver. Mas nós precisamos ter essa convicção daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? E para finalizar, volto algumas páginas. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, no verso 16 em diante, diz assim: por isso, irmãos, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Aleluia. Sabe, irmãos, e esse versículo 17 é o que move a minha vida. Pois os nossos sofrimentos, ou seja, aquilo que nós podemos passar por cumprir o nosso chamado, ser criticado, perder às vezes uma amizade, às vezes os seus próprios familiares podem virar as costas para você, porque você está querendo cumprir o propósito de Deus na sua vida. Mas esses sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, um eterno peso de glória. Em outras versões diz que esses leves e momentâneos sofrimentos produzirão um eterno peso de glória. Sabe, aquilo que nós estamos fazendo não está sendo passado a régua, não está sendo deixado para trás, mas está produzindo algo para nós na eternidade. Aleluia. E eu quero incentivar você a que você possa realmente se alinhar, que você possa ter o seu coração, que você possa ter o seu ouvido, que você possa ter os seus olhos espirituais abertos, para que você realmente compreenda qual é a sua vocação, compreenda aquilo que Deus tem para a sua vida, que você perceba o mais rápido possível qual é o seu propósito. Sabe, todos nós somos chamados ao ministério da reconciliação, mas você, dentro de você, sabe de algo que Deus falou que é para você fazer, então faça. Sabe, todo mundo recebeu um chamado, todo mundo recebeu uma missão para fazer. Antes mesmo de nós nascermos, nós já tínhamos essa missão, e nós só seremos, sabe, felizes, nós só viveremos completos quando nós estivermos realmente vivendo os propósitos de Deus. E mesmo que isso nos custe a vida, nós estaremos como Paulo, alegres e felizes, porque nós sabemos que estes leves e momentâneos tribulações ou momentâneos sofrimentos estão produzindo para nós um eterno peso de glória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E se você está aqui essa noite, e você, ou talvez você esteja nos assistindo, e você ainda não tomou a decisão de aceitar a Jesus, de reconhecer a esse Jesus, essa é a oportunidade que você tem, de você passar para o lado de cá, e você também assumir esse ministério da reconciliação. Sabe, no último domingo que eu ministrei, eu falei sobre um amigo meu, que nós fomos fazer um evento evangelístico, e ele era um amigo meu de faculdade, ele não acreditava em Deus, e, como posso dizer, não tinha religião nenhuma, e não era um amigo da igreja, era um amigo da faculdade. E eu convidei ele para que ele pudesse realmente ir junto conosco nesse evento. Era um evento no qual nós alugamos um autocarro desses de viagem, executivos, e nós passávamos por 3 cidades, e nós fazíamos um processo evangelístico pela manhã, pela tarde, entregávamos panfletos, fazíamos um evento na praça, e depois tinha-se o culto de fechamento à noite das cidades que nós passamos.
E eu convidei ele para ir. Já esperando dele uma recusa, obviamente. Você tá louco? Por que eu vou com você num evento de crente, né? Tipo, não tem nada a ver com isso. Mas lá está, muitas vezes nós temos já um pré-julgamento das pessoas e nós sequer fazemos o convite. Sabe, não me custou nada falar: Gaúcho, você quer ir com a gente? Vai ter um evento assim, assim, assado. Aí ele: quero. Aí eu falei: nossa, nunca foi tão fácil eu chamar alguém para ir no evento. Mas ele aceitou e foi. Sabe, e na primeira cidade que a gente foi, eu lembro que a gente estava em torno de uns 40 jovens e nós começamos a fazer aquele trabalho evangelístico na praça. Depois começamos a ir em casa entregando aquele panfleto, mas não era entregar na caixa de correio, era tocar a campainha, ser o chato, né? Tocar a campainha, falar com a pessoa e entregar. E muitas vezes nós estávamos lá e a pessoa realmente precisava de uma oração, nós já orávamos. A pessoa precisava às vezes de uma palavra, sabe, de Deus para aquela situação, e nós estávamos lá como resposta de Deus. E eu lembro que ele foi comigo, porque era meu amigo, não podia deixar com outro. E a gente começou a ir junto, e eu comecei a entregar os panfletos. Ele viu o que eu estava fazendo, ele: me dá um pouco de panfletos. Eu: tá bem, toma aqui. E ele começou a parar as pessoas na rua: olha, hoje à noite vai ter um culto muito bom na igreja tal, não sei o que lá, tá aqui o convite. Eu achei estranho, mas tudo bem, né? Falei: pronto, tá me ajudando, né? E começou, e daqui a pouco ele começou a ver como que eu falava nas casas. Eu falava: não, Deus vai transformar a sua vida, existe algo de Deus poderoso na sua vida que quer ser compartilhado. Na próxima casa, quando a pessoa começava a falar que está com problema: não, mas a sua vida vai ser mudada, Deus está aqui para transformar. Eu falei: cara, mas você não acredita, o que você está fazendo? E aí eu falei assim: cara, o que você está fazendo? Você acredita em Deus? A ele: acho que não. Mas por que você está falando? Porque eu acredito em você, você falou que funciona, vai funcionar. Tá bem, faz sentido, sabe? Muitas vezes nós precisamos ser exemplo para que as pessoas realmente acreditem em Deus. Muitas vezes ela não vai conhecer ainda Deus da forma que nós conhecemos, mas elas nos conhecem. E se nós realmente formos pessoas íntegras, nós podemos também testemunhar disso, sabe? E muitas vezes eu via jovens que estavam conosco, nos nossos moveres, nas nossas situações, com medo, com vergonha de falar com as pessoas, de demonstrar o amor de Deus, de demonstrar, sabe, aquilo que elas receberam de graça também. E elas não anunciavam, com medo, com vergonha, com pré-julgamentos que as pessoas não iriam aceitar. E ele, que sequer ainda tinha aceitado Jesus, estava fazendo isso com mais excelência, com mais vigor que muitas vezes nós, anos de crentes, estávamos fazendo. Mas, sabe, na segunda cidade que nós passamos, Deus pegou ele de jeito. Porque na primeira teve um mover, como eu disse, teve um mover sobrenatural, o pessoal correndo, pulando, gritando e caindo. E eu falei: pronto, agora eu perdi um amigo e perdi a oportunidade de evangelizar ele, né? E eu lembro que terminou o culto, eu fui explicar para ele o que tinha acontecido. Ele falou: não, mas tá tranquilo, eu não fiquei com medo. Então, sinal que não é coisa ruim. Ele falou assim: tá bem. E na segunda cidade, quando nós fizemos o apelo aquela noite, ele foi o primeiro a levantar a mão e aceitar Jesus, sabe? E ele creu com seu coração. E naquele momento ele creu e confessou com a sua boca, sabe? Ele já estava evangelizando antes mesmo de crer, mas naquela noite ele falou: eu creio em Deus e eu creio em Jesus. Aleluia. E talvez você não fez isso ainda, eu vou pedir então, vamos ficar de pé, pedir para que você ore junto comigo. Você em casa, se você deseja aceitar Jesus, se você ainda não fez isso, ore comigo, amém? E diz assim: Pai, em nome de Jesus, eu reconheço o sacrifício de Jesus, e eu reconheço como meu Senhor e Salvador, e te agradeço, Senhor, por ter enviado o seu Filho para morrer em meu lugar. E agora eu sei que eu vivo uma nova vida, e que eu sou uma nova criação, e que o Senhor habita dentro de mim. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Se foi a primeira vez que você fez essa oração aqui, amém? Se você fez em casa essa oração pela primeira vez, deixa um comentário para nós e entraremos em contato com você, amém? Glória a Deus. As pessoas que desejam receber o batismo com o Espírito Santo, se você não sabe o que é o batismo com o Espírito Santo, é a evidência em falar em outras línguas, sabe? Assim como eu disse na oração, no momento que nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo vem morar dentro de nós, a presença de Deus vem habitar dentro de nós, e a evidência disso é falar em outras línguas. Mas por que eu devo falar em outras línguas? Lá em Judas 20 diz que aquele que ora em outras línguas, ele ora pela sua própria edificação. É importante, é uma comunicação nossa com Deus, por isso nós falamos em outras línguas. É como se fosse um radar, agora nós afinamos para que realmente nós percebamos qual é a voz do Espírito Santo, qual é a voz de Deus para as nossas vidas. Se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, você tem esse desejo no seu coração
de querer ser batizado com o Espírito Santo, com evidência em falar em outras línguas, eu convido você a vir aqui à frente. Eu vou orar por você e você vai sair daqui batizado. Amém? Alguém? Glória a Deus. Aleluia. Alguém com algum sintoma de enfermidade, que quer uma oração de cura? Amém? Glória a Deus. Todos sarados, curados. Aleluia. Fecham seus olhos, erga suas mãos. Pai, obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos aqui. Pai, eu oro e te agradeço, Senhor, pela vida de cada um deles. E eu declaro sobre a vida deles, Senhor, eles novamente reconectados a Ti. Os ouvidos que estavam tapados agora sendo destapados, os volumes que estavam embaixo sendo realmente aumentados agora, para que eles possam realmente, novamente, ouvir da sua voz, ouvir as tuas direções, ouvir, Senhor, aquilo que o Senhor tem para as vidas deles, e que eles possam, Senhor, identificar qual é o seu propósito, identificar aquilo que eles foram chamados para fazer, e que eles possam fazer isso, Senhor, com diligência, com amor, e que eles possam, Senhor, manifestar o ministério da reconciliação, onde é que eles estiverem, e aqueles, Senhor, que têm, Senhor, chamadas nos dons ministeriais, que o Senhor possa, Senhor, fazer com que eles tenham isso, Senhor, clarificado em suas mentes, que eles possam, Senhor, realmente serem identificados em Ti, porque nós sabemos, Senhor, que o Senhor está preparando algo para nós, e nós estamos, Senhor, com grandes expectativas naquilo que o Senhor tem para fazer. E eu sou grato pela vida de cada um aqui, porque eu sei que eles não sairão da mesma forma que entraram, mas sairão daqui, Senhor, com suas vidas transformadas, pelo poder da renovação da mente, através da Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço. E eu declaro sobre a vida de cada um dos meus irmãos, que eles não irão esfriar, que eles não irão desviar, mas que eles irão cumprir integralmente aquilo que eles foram chamados para fazer, e serão referenciais. As pessoas olharão para eles e verão o próprio Deus, Senhor, testemunhando de Jesus. Em nome de Jesus, eu te agradeço e declaro, Senhor, eles avançando no seu propósito e crescendo, Senhor, espiritualmente naquilo que o Senhor os chamou para fazer. Em nome de Jesus.